O sétimo selo continua. O irmão Branham originalmente não liberou o conteúdo dos parágrafos 261 ao 374. Em contrapartida, continuou na segunda-feira, 25 de março de 1963, com os parágrafos 377 ao 414, como o encerramento autorizado da fita O Sétimo Selo a ser distribuída naquela ocasião. Será uma boa coisa que ele não saiba nada a respeito, porque se soubesse, então ele o personificaria. Essa é a sua maneira ardilosa de fazer coisas. Portanto, Deus tornou isso tão oculto para o mundo inteiro, até mesmo para o céu, que não há como entendê-lo, somente à medida que Deus revelar Ele próprio. Agora, quero que note esta noite que no sexto selo houve um propósito tríplice do sexto selo. Houve um propósito tríplice dos cavaleiros. Houve um propósito tríplice em todas essas coisas. Isso nos traz de volta a um 3 e um 7 novamente. Veja, 7 selos, 7 taças e assim por diante. Agora, em 3 e 7 são os números de Deus em sua matemática de revelar a sua palavra. Agora, nota-se quanto aos cavaleiros, agora que houve 3 cavalos que saíram. Um deles foi branco, um foi vermelho, um foi preto, e então, no quarto cavalo, ora, todos estavam mesclados nesse. Veja, um propósito tríplice. Agora, Deus fez a mesma coisa. Deus fez a mesma coisa quando enviou o seu leão, o qual era sua palavra, para combater o anticristo. Então, verificamos que ele enviou o boi durante o tempo do período da tribulação, o animal sacrificial. E nesse período de tribulação, isso era tudo o que o povo podia fazer. Era só trabalhar como escravo e se oferecer como sacrifício. Então, verificamos na era seguinte, que foi a era dos reformadores. Deus mandou a sabedoria de um homem, uma cabeça, a semelhança de homem no animal, que foi o poder que saiu nos reformadores. Agora, você notou Não é de se surpreender que as pessoas desses dias ainda vivam do remanescente, de como foi na era dos reformadores, porque elas só enxergam da maneira eclesiástica de ver isso. Elas enxergam da maneira que os seminários têm ensinado. Essa foi a maneira de Deus em certa época, mas no momento que vivemos, isso já passou. Agora, estamos na era da águia, a revelação a ser revelada, a coisa inteira. Agora, compare isto com Apocalipse capítulo 10, versículos 1 a 7. E veremos aqui, nesta revelação, as revelações aqui, 10, 1 a 7, que, nos dias do toque da mensagem do sétimo anjo, era para se cumprirem todos os mistérios de Deus. Agora, nós verificamos também, quanto a isso, que o sexto selo, agora sendo aberto, foi com um propósito tríplice. Agora, aqui estão os propósitos. A primeira coisa foi que a Virgem adormecida tinha de passar pelo período da tribulação para purificação. Ela tinha de ser purificada dos seus pecados de incredulidade e por rejeitar a mensagem. Isto lhe foi feito no período da tribulação. Vemos que aparece aqui em Apocalipse 7, entre os capítulos 6 e 7 aqui, que ela tinha sido purificada e recebeu suas vestes. Agora, ela não é a noiva, mas é a igreja. As pessoas puras que não tiveram oportunidade, talvez, de receber a mensagem, ou de alguma maneira que foram cegadas por estes falsos profetas, e elas não tiveram oportunidade, e ainda assim são realmente sinceras de coração. E Deus conhece o coração delas. Aqui elas são purificadas durante este tempo. Note isso, outro tempo de purificação, que é para Israel quando se reúne. Este é o segundo propósito. Deus purifica Israel no período da tribulação. Dos milhões que se reunirão lá, haverá 144 mil selecionados, e eles serão purificados também.
Deus está purificando Israel. Note, há uma terra inteira que há de ser purificada. Haverá tal coisa da lua, as estrelas e toda a natureza serem purificadas. Está vendo o que é isso? A terra está se renovando, sendo purificada, aprontando-se para o milênio. O milênio está se aproximando e, veja, tudo que tem alguma sujeira em si há de ser purificado durante o sexto selo. Agora, você nota? A abertura deste sétimo selo também está em mistério tríplice. Este vou falar e falei que é o mistério dos 7 trovões. Os 7 trovões no céu revelarão este mistério. Será exatamente na vinda de Cristo, porque Cristo disse que ninguém sabia quando ele voltaria. Você notou quando os judeus lhe perguntaram isso? Sabe, quando comparamos a escritura aqui com Mateus 24, com os 6 selos, o 7º selo foi omitido, porque, veja, Cristo disse, só o próprio Deus sabia, nem mesmo os anjos. Não é de se surpreender que ele nem mesmo tenha sido escrito. Veja, eles silenciaram. Nada aconteceu então. Os anjos não conhecem isto. Ninguém sabe quando ele virá. Porém, haverá 7 vozes destes trovões que revelarão a grande revelação naquela ocasião. Deste modo, eu creio, para nós que, se não conhecemos isso, isso não será conhecido até aquele tempo, mas será revelado naquele dia, na hora em que deve ser revelado. Assim, o que devemos fazer é ser reverentes diante de Deus e servi-lo e fazer tudo o que saibamos fazer e viver boas vidas cristãs. Aqui e agora nós verificamos que o 6º selo foi aberto para nós. Nós o vemos e sabemos que este 7º selo não pode ser aberto para o público até que aquela hora chegue. Agora, houve alguma razão para que Deus deixasse estas 7 vozes soarem como trovão? Porque tem de vir, veja, nós verificamos que Cristo, o Cordeiro, segurou o livro na mão e abriu aquele 7º selo. Mas veja, é um mistério oculto, ninguém o conhece. Todavia, isto acompanha o que ele disse. Ninguém saberia da sua vinda. Eles também não saberiam acerca deste mistério dos 7 trovões. Portanto, veja, estão interligados. Desse tanto nós temos entendimento hoje, porque o resto disso está todo revelado. Mas isso não está revelado. Mas sentado em meu cômodo eu ouvi isso, ou não ouvi, melhor dizendo, mas vi se revelar até estes 7 trovões. Agora, é até aí onde podemos chegar, aí mesmo. E agora, espero que todos vocês sirvam a Deus e façam o que é certo, e o amem a vida toda, e o sirvam, e Deus cuidará do resto. Agora nós temos, na conclusão aqui agora, pela graça de Deus, todos os mistérios dos 6 selos que foram selados, e entendemos e sabemos aqui que o 7º selo não é para ser dado a conhecer ao público. Agora, a sua vinda, na hora da sua vinda, quando a destruição da terra, você sabe, ele disse ali que sinal haverá da vinda do fim do mundo. Em Mateus 24, ali onde lhe fizeram essa pergunta. Ele chegou até aí, ele falou acerca de Israel ser reunido como nação, no versículo 31 de Mateus 24, 31. Mas então, ele começou a falar em parábolas, veja. Então você vê Aprendei essa parábola da figueira. Quando a virdes brotando os seus renovos, ora, sabeis que a primavera está perto. E então, quando virdes isto acontecendo, então sabei que o tempo está certo. Veja, Israel se reunindo em sua própria pátria. Mas note, ele omitiu a revelação deste 7º selo. E aqui, quando o 7º selo, quando ele o abriu, ele também o omitiu novamente. Veja, deste modo, vemos que ele é um completo mistério. Portanto, ainda não é hora do mistério ser conhecido. Portanto, chegamos até aqui, e o resto dele será conhecido bem por volta da hora em que Jesus aparecer na terra novamente para a sua noiva, ou o que quer que aconteça naquele tempo. Agora,
Até aquele tempo, vamos somente orar, viver vidas cristãs e boas e retas, esperando pela sua vinda. E agora, se esta fita vier a cair na mão de alguma dessas pessoas em alguma parte, não tente fazer qualquer tipo de ismo dela. A única coisa que você deve fazer, somente continue servindo a Deus, porque este grande segredo é tão grande que Deus nem permitiu que João o escrevesse. Isso soou como trovão, mas ele, sabendo disso, prometendo-nos que ele seria aberto, mas até o momento não está aberto. E agora estamos agradecidos a Deus pelo que nos mostrou. Estive sentado num cômodo lá por 8 dias, e a mensagem que acabei de lhes explicar, muitos de vocês aqui entenderão. E prometi que havia algo acontecendo espiritual o tempo todo, que eu tinha certeza que vocês estavam falhando em ver. E aqui está o que é a absoluta vindicação desta interpretação das Escrituras sendo enviada por Deus. Porque antes mesmo que entrássemos nisso e eu partisse para o oeste, o Senhor me mostrou uma visão certo dia, por volta das 10 horas, certa manhã, e vim e a expliquei aqui que eu a tinha tido. Não sabia o que era uma constelação de 7 anjos. Nós nos lembraremos disso. Vocês ouvirão isso na fita, chamada Que Horas São, Senhor? Bem, agora isso é exatamente o que vocês estão vendo agora, os 7 anjos. Eu estava no oeste. Vocês se lembram, os pequeninos mensageiros, eles foram para o leste. Os segundos mensageiros, as pombas, pássaros um pouquinho maiores, elas foram para o leste. E então, olhei, estavam comigo o tempo todo. Isso foi aquela primeira e segunda puxada. Agora, a terceira veio do oeste, movendo-se rapidamente à frente com grande, incrível velocidade, e eles me levantaram. Isso estava voltando para o leste, com o mistério destes 7 selos, exatamente como foi dito no sonho de Junior Jackson, que o Senhor me permitiu interpretar para ele lá. No interior daquela pirâmide havia pedra branca sobre a qual estava escrito: essa é a razão por que eu tive de ir para o oeste, para me pôr em contato com a mensagem destes anjos, para voltar aqui para revelá-la à igreja. Lembre-se, eu disse, as próximas coisas que acontecerem serão aqui na igreja. É exatamente isso. Outra coisa, quero que note o que aconteceu. E se você está ouvindo a fita, Que Horas São, Senhor? Você notará que um anjo era muito notável para mim. Os demais simplesmente pareciam normais, mas este anjo era um anjo notável. Ele estava à minha esquerda, na constelação em forma de pirâmide. E lembre-se, foi na pirâmide onde a misteriosa rocha branca, sobre a qual nada estava escrito, e os anjos me levaram para dentro dessa pirâmide formada por eles mesmos, os mistérios de Deus dados a conhecer somente a eles. E agora, aqueles eram os mensageiros que vieram interpretar aquela pirâmide, ou aquela mensagem do segredo destes 7 selos que se encontram dentro da pirâmide. Agora, o anjo que estava à minha esquerda seria realmente o último, ou o 7º anjo, se os contássemos da esquerda para a direita, porque ele estava à minha esquerda, eu olhando para ele na direção oeste, ele vindo na direção leste, estaria ao meu lado esquerdo. Assim, essa seria a mensagem do último anjo, muito notável. Lembra-se de como eu disse que ele tinha a cabeça para trás e as grandes asas agudas, e como ele voou direto até mim. Agora, esse 7º selo. Ainda é uma coisa notável, e não sabemos o que isto é, até agora, porque não foi permitido ser aberto. Mas agora, cada um de vocês no encontro notou isso, que foi um encontro extraordinário. Todos pareciam estar em suspense, e todos de pé aqui em volta, a 1, 2 horas da tarde, esperando abrirem as portas e chegar aqui na frente, de pé em volta das paredes,
pernas com cãibra e tudo mais. Que foi isso? Foi o Espírito Santo fazendo descer estes mensageiros, e eles estiveram revelando isso para nós. E então, note como se encaixou com a palavra exatamente. E então, para fazê-los cientes que isso é verdade, ele o predisse cerca de 2 meses, agora ou mais, antes que acontecesse, que, quando fui para o oeste, não sabendo disso, voltei aqui com a interpretação conforme ele a entregou. Agora, lembre-se, na visão, ele nunca me disse nada na visão quando me elevou. Eu estava assustado, temendo que fosse morrer, ser morto numa explosão. Veja, eles não podiam fazê-lo. A interpretação veio exatamente quando precisei dela, que foi no cômodo, e eu a anunciei exatamente como ele a deu. Agora, vejam, amigos, as visões não falham. Elas são sempre perfeitas, são exatamente verdade. Agora, a visão, mais a palavra, mais a história, mais as eras da igreja e tudo encaixam-se. Assim, eu poderia verdadeiramente dizer que, de todo o meu entendimento e conforme a palavra de Deus e a visão e a revelação, a interpretação disso é: assim diz o Senhor. Agora, que o Senhor abençoe a todos individualmente, muito ricamente, enquanto nos pomos de pé agora e cantamos este belo corinho da igreja. Deus os abençoe, a cada um. Amém. O irmão Branham acrescenta as 4 linhas seguintes, tiradas do parágrafo 374 da sua mensagem de domingo passado, 24 de março de 1963. Deus os abençoe, eu o amo de todo o coração, porque ele primeiro me amou. Deus o abençoe, irmão Neville.